Ok? Tá ali. Oi, pessoal, muito boa tarde a todos. Nosso fraterno e cordial boa tarde, amigos de palestra. Não se trata de preleção, é uma preparação para que possamos receber os nossos passes, essa transfusão maravilhosa de energia. Mentalizemos o farol, vamos fazer uma conexão como se lá estivéssemos, os amigos em preparação e nós aguardando um instante, desculpa, o instante do nosso passe. Nós estamos num ponto do infinito. Vamos pensar nisso um pouquinho. Nós estamos aqui, vocês aí em suas casas, aqui no Vale do Paraíba, talvez alguém esteja mais distante, em São José, Caçapava, outros locais. E visto assim do alto, existe um pontinho pequeno, que é o local onde nós estamos. E existe os Estados Unidos, o Chile, a Argentina, a África, a Ásia, a Europa, a França, a Inglaterra, Portugal, o Japão, a China. Em torno de nós uma imensidão imensa, uma imensidão grandiosa. Além desse pontinho que nós estamos na Terra, nós estamos no nosso sistema solar. Bem lá em cima tem Júpiter, tem Saturno, tem Marte, tem planetas, tudo em torno de a gente nesse ponto minúsculo. O universo é imenso. A nossa Via Láctea, que é onde nós estamos, apresenta uma distância de 100 mil anos-luz para que nós a atravessemos. E existem milhões e milhões de galáxias espalhadas pelo universo. Só para a gente perceber quanto nós somos pequeninos e quanto temos a crescer, a perquirir, a analisar, a buscar por tantas coisas grandiosas que cercam esse universo sem fim. O passe vai nos auxiliar, meus amigos. O passe nos atinge no nosso campo psíquico e no nosso campo físico, fisiológico, no nosso corpo. Nós não podemos ficar a supor que nós sejamos tão unicamente um amontoado de células. Nós temos a nossa estrutura psíquica, nós temos a nossa alma. O passe nos ajuda. Quando nós o recebemos, nós nos entregamos, nós recebemos as energias, aquilo passa para nós, a nossa saúde física é auxiliada e as entidades espirituais, mediante o caminho da telepatia, da transmissão mental, nos auxiliam inclusive na nossa mente. A gente passa, com o passe, a ter deduções diferentes, sinapses diferentes, pensamentos reciclados. Então o passe nos ajuda e muito. Nós, com essas informações que chegam a nós pelo passe, quantas coisas às vezes nós apreendemos com o passe que tomamos. São as orientações que as entidades às vezes nos dão, os livros que somos convidados a ler, as preleções que fazem, as palestras, por aí o Espiritismo nos auxilia. E estas orientações podem não nos curar propriamente dito. Pode ser que nós tenhamos às vezes algumas coisas, vamos dizer, físicas ou até espirituais, mentais, que nos atrapalham a vida ou que podemos chamar de alguns males físicos, algumas doenças. Mas estas informações nos auxiliam, nos despertam a condição de, com os nossos próprios recursos adquiridos, minimizarmos os efeitos danosos que circundam a nossa existência. Então vai nos facilitar o bem-estar físico e fisiológico, porque nós vamos despertar no nosso íntimo, não vai ter a cura, vai despertar processos que possibilite a cura daquilo que sentimos. Na verdade,
precisamos e desenvolvemos, com as orientações de sempre, atitudes mentais positivas. É isso que os passes nos auxiliam, a doutrina nos ajuda. E o que são atitudes mentais positivas? Atitudes esperançosas, atitudes otimistas, atitudes fraternas, modos de refletir que traduzam harmonia, uma homeostase perante a vida, um entendimento maior das coisas, uma harmonia com o fluxo cósmico, com o fluxo universal, essa imensidão sem fim, onde estamos inseridos, onde estamos respirando toda essa vibração. Essa vibração que vem do infinito, nós a estamos recebendo nesse momento. Está tudo junto, tudo unido. A gente fala de atitudes positivas, mas e daí alguém pergunta, e diante da dor, como é que a gente faz? Diante da dor, qual atitude a tomar? É da mesma forma uma atitude positiva. Porque nós temos a opção. Podemos tomar uma atitude pessimista, uma atitude negativa, uma atitude de queda. Ou então, uma atitude positiva, a opção é nossa. Já se percebeu que existe uma relação, de novo a gente vai repetir isso, entre o modo de nós pensarmos e a saúde física. A forma como os nossos pensamentos, sentimentos, eles refletem no nosso corpo. A forma de pensar, a nossa linha de conduta mental perante a vida. Como que a gente pensa, como que a gente sente. Cada um é um, mas o padrão vibratório pode ser positivo ou pode ser negativo. E esse padrão vibratório exerce influência sobre o nosso corpo e sobre a nossa saúde. Tanto quando é positivo quanto quando é negativo. Vamos assim, coisas exemplares e simples. Uma pessoa ganha na loteria, e você chega até ele e conta subitamente que ele ganhou uma fortuna na loteria. Você pode simplesmente, a pessoa ter um mal súbito na hora e pimba, morrer. De emoção. Quer dizer, uma notícia saudável, positiva, afetou o corpo físico. Então isso significa o quê? Que a nossa linha mental, o que nós pensamos, o que nós sentimos, pode atingir o nosso corpo. Existe uma informação de que o nosso amigo Chico Xavier, quando desencarnado já, existe o corpo espiritual, já nem estamos falando do corpo físico, o corpo espiritual. Quando ele desencarnou, ele teve que ser contido. Por quê? Porque ele estava muito eufórico, ele estava muito feliz, muito agradável. Estava se sentindo muito bem com aquele momento de desencarne. Ele desencarnou, conforme previamente havia solicitado, um desencarne quando o Brasil estivesse feliz. E ele, porque cumpriu a sua missão, passou uma vida dedicada, quando desencarnou estava eufórico demais. Os amigos espirituais falaram, calma Chico, calma, você não pode ficar assim. Você está com excesso de vibração, de euforia, isso não é bom. Quer dizer, o mesmo pensamento muito eufórico, muito desajustado na alegria, pode ser prejudicial também. Então, são coisas que a gente sente. Não tem lá a canção que fala da saudade. A saudade é um sentimento agradável. Mas não tem uma canção que fala que a saudade machuca? A tua saudade corta feito aço de navalha, o coração fica aflito, bate uma outra faia. Quer dizer, o coração fica aflito, bate uma outra faia. É poesia, mas quer dizer o quê? Altera o estado íntimo. Então até sentimentos, pensamentos saudáveis e positivos refletem no corpo. A gente vai fazer um concurso, vai prestar um vestibular, vai fazer uma entrevista, dá dor de barriga. Você fica tremendo. Existe aqui uma ansiedade, as coisas parecem que refletem no corpo. Mas isso é lógico, reflete porque você está pensando, você está preocupado. Sim, é lógico. Mas também é lógico, então, baseado nesse exemplo, é lógico que as emoções negativas,
que os pensamentos negativos vão também refletir no nosso corpo. Então a continuidade, a diuturnidade, a permanência de reclamação, de pessimismo, de raiva, de ódio, de mágoa, de descrença diante da vida, de desleixo, de indiferença, de maledicência, de violência, sentimentos desse teor, da mesma forma, principalmente se forem repetidos, vão reverberar sobre o nosso corpo. Do mesmíssimo jeito e forma que reverbera sobre o nosso corpo as emoções saudáveis. Só que estes, por serem sombrios, para baixo, vão reverberar de forma negativa e podem facilitar o ascender de doenças, de males. Não que nós vamos evitar, porque uma pessoa pode ser otimista, feliz, caridoso, bondoso, ser tudo e adoecer, é possível. Mas existe uma facilitação com os nossos pensamentos negativos, com as nossas ideias. Seria como se nós estivéssemos assim com coisas que não estão corretas e não paramos para pensar. É um carro que está andando, está rateando, está dando problema e está sem revisão. Nós precisamos de uma revisão no nosso íntimo. Por isso que existem os tratamentos. Nem sempre a gente é apto a procurar tratamento. A gente sente, eu não estou bem, eu estou infeliz, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu estou amargurado. Não é para viver assim. Isso não é o que o cosmo programou para nós, para nenhum de nós. Não é para viver assim. Então existe o quê? As ajudas de psicólogos, uma conversa com alguém, uma conversa com um amigo, a estruturação, falar o que está sentindo. Como que os psicoterapeutas, parece que é assim que eles fazem. A pessoa se senta, se deita no divã e o analista fica ouvindo e ela fica falando. Ela põe para fora, extrapola, ao invés de engolir aquelas mágoas, aquelas amarguras, aquelas tristezas, aquelas contrariedades. Então nós precisamos buscar recursos. E tem um recurso que é um segredo imenso. É o recurso espiritual. A bendita e extraordinária doutrina dos Espíritos veio ao mundo exatamente para nos ajudar. Não é só para ser criticado. Critica o Espiritismo. O Espiritismo é isso, o Espiritismo é aquilo. Nem conhece, nem sabe. É para nós procurarmos, pesquisarmos e nos submetermos aos tratamentos espirituais idôneos, honestos, desinteressados, porque tem médium interessado também. Todas as atividades humanas encerram no seu bojo pessoas, vamos dizer assim, pessoas inescrupulosas. Há médiuns assim, há médicos assim. Em todas as áreas existem as pessoas que não defendem de coração aquilo a que vieram. Então a doutrina dos Espíritos vem nos ajudar. Vai nos mostrar certos ângulos, além dos ângulos visíveis normalmente. Pode ser americano, pode ser sueco, pode ser italiano, japonês, chinês, africano, índio, cigano, argentino, brasileiro. Somos espíritos encarnados. Todos vieram do mundo espiritual. E para o mundo espiritual vão voltar. É que nem a água. A gente é água. Está aqui no planeta e aí evapora, vai para o mundo espiritual, vira nuvem e cai de novo como chuva. Vira água de novo, depois vai e vem e é assim. Então todos tivemos existências anteriores. Experiências que não se apagam plenamente. E que isto muitas vezes interfere nas nossas vidas presentes. Então o recurso do tratamento espiritual, espírita, vai nos auxiliar. Por isso a gente busca, tenta desenvolver
tenta se aprimorar, e quando nós vamos tomar o passe, a gente entender que pode haver de fato uma estruturação por trás daquela aparente simplicidade de trabalhos complexos, que é a espiritualidade que os espíritos desenvolvem em torno de nós. O espiritismo já salvou muitas vidas, já salvou vidas físicas, na saúde física, porque o perispírito é o corpo astral plasmado, a gente vai lembrar de novo. O corpo físico é a condensação da energia espiritual trazida para a matéria, temporário, amontoados de células, células que são o reflexo das células espirituais, que são impregnadas das nossas energias desde sempre, do passado. Os espíritos atuam no mundo espiritual quando permitido, quando possível, quando meritório da nossa parte, quando o alto diz que pode, eles atuam. Atuando na célula espiritual, ela passa para a célula física e pode resolver um problema, extinguir o mal que está começando a brotar, oriundo dos nossos próprios pensamentos. Mas esses próprios pensamentos também podem sofrer retificação, reformulação, reforma íntima, modificação, alteração no seu transcurso. Então significa que existem milagres no passe, existem possibilidades imensas, porque nós somos mais profundos do que imaginamos. Então existem muitas coisas que está como que submersa. A gente pode dizer que a infância, entre aspas, a infância é velha. A infância é velha porque já vem desde muito tempo aquele de nós que estamos nascendo. Nós nascemos e já trazemos conosco o nosso passado. O nosso passado está ali, ele não sumiu, ele não desapareceu. Então a criança vem, mas já traz, só que está oculto, está obnubilado. Então tem conflitos e acertos do passado na alma, que vão se revelando aos poucos. Só que a misericórdia divina, como que ela faz? Ela oblitera isso, esconde isso. Por quê? Porque prevalece o positivo. Criança, o bebê é um encanto. Sorri, deixa todo mundo feliz, brinca, está descobrindo o mundo, está vendo as coisas, mexe com a mãozinha, mexe com isso, mexe com aquilo, as primeiras palavrinhas, as coisas alegre, parece que a vida lhe é tão benéfica por causa da maravilha do recomeço. Mas embutido ali, como aconteceu conosco, com cada um de nós, embutido ali está o nosso passado, que vai aflorando aos poucos, lentamente. E daí nós vamos percebendo aquilo que o tempo revela em nós. Aqueles nossos conflitos, as guerras íntimas, as contendas que temos, que ainda trazemos conosco, e também as nossas concórdias, a nossa paz com a vida, o nosso entendimento, o nosso amor. Isso significa dizer que essa ocorrência se dá porque nós temos personalidades múltiplas. Nós não somos só isso que estamos vendo. A gente achar que essa é a nossa... Eu sou assim. Tivemos muitas experiências, todos nós, e as teremos outras. Todos passamos por várias atividades, vários desempenhos, várias profissões talvez, várias nacionalidades, vários níveis sociais, várias oportunidades. O que nós somos? Somos agora isso. Mas embutido no nosso íntimo, o que existe? Por que a gente é complexo? Por que nós não nos entendemos? Por que os médicos, psiquiatras, cientistas ou lá o que seja não sabem como que funciona a mente, o pensamento? Não conseguimos entender apenas com definições, muitas vezes mais superficiais, mas não tão profundas. E nem a doutrina espírita consegue chegar ao âmago profundo da questão. Somos únicos e complexos. Então nós trazemos, é difícil respondermos quem somos, trazemos os traumas não resolvidos de outras vidas. Mais uma vez o atendimento espiritual nos ajuda, mais uma vez nos socorre, e conosco nós ainda podemos ter esse instrumento
mal interpretado a alhures por aí às vezes, que é a apometria. A apometria vai nos conduzir a experiências vividas no passado. Vai se trazer à tona, diante do atendimento espiritual, ocorrências que aconteceram há tempos e que nós delas não nos lembramos, mas que estão evidentes em nós, evidentes como a ação, não a aparência. E isso, através do tratamento espiritual, consegue-se a despolarização, o entendimento, o desfazimento de um trauma, o repensar, o ressignificar, o reavaliar uma situação que já se passou. E muitas vezes se consegue dar um novo caminho, uma nova situação. Existem alguns casos, às vezes a pessoa, há alguns que muitas vezes veem muitos problemas diante de si. A pessoa parece que qualquer coisa ela vem encrenca na frente dela. Fulano é briguento, briga aqui, briga ali, parece que as pessoas que o provocam. Às vezes o indivíduo está andando para baixo e para cima, com a aparência normal de um ser humano, normal, de paletó, de camisa, como nos tempos atuais. Mas psíquica e espiritualmente, ele não está vestido dessa forma. Espiritualmente ele é um gladiador. Porque ele teve uma vida assim, vamos supor, é um exemplo. E ele está andando como se fosse um gladiador. E as pessoas o veem, ninguém explica. Esse aí é um gladiador. Não é isso. Mas nós não entendemos o que nos faz, às vezes, ao vermos uma pessoa, chegarmos a determinadas conclusões. É como quando alguém se interessa por alguém, se simpatiza. Nossa, a moça, nossa, eu gostei daquele moço. O moço, eu gostei daquela moça. Às vezes ele é muito mais feio do que todos que ela conhece. Mas alguma coisa atraiu. E ela não sabe explicar. Então não existe, às vezes, uma explicação coerente, lógica. Às vezes a moça, ou o moço, está andando por aí com dificuldade de arrumar de ter um relacionamento. A gente lembra isso no centro. Ter um relacionamento amoroso com alguém. Isso quer dizer o quê? A pessoa não consegue um namorado, não consegue uma namorada, por exemplo. A moça é bonita, o moço é bonito. Mas na verdade o que está ali é uma freira, é um sacerdote. A reminiscência que ele traz da vida anterior ainda está pululante nessa atual vida. A pessoa que tem contato com ele não vê, isso é uma freira, de jeito nenhum, dá para entender. Ninguém vai dizer, eu estou diante de uma freira. Mas subconsciencialmente, a pessoa supõe que está diante de uma pessoa que tem um compromisso religioso, por exemplo, e que não vai poder arcar com uma continuidade de vida amorosa no presente. E não é assim. Então uma vida anterior às vezes reflete a vibração, a ressonância, a energia na vida atual. Isso é natural. E nós estamos numa nova vida para aprendermos novas experiências e nos desvincularmos do passado. E se isso se torna muito difícil no transcurso da humanidade, vai surgindo a pouco e pouco novas medidas. Uma delas, a doutrina espírita, veio para ajudar o ser humano. Outra delas, a apometria, veio para nos dizer, nos mostrar, nos deslocar no tempo e nos possibilitar uma percepção de nós mesmos e repensar, reavaliar. Nós tivemos o caso, a gente já falou disso, a gente lembra disso, de tratamentos às vezes até singelos. Vamos lembrar de um, por exemplo, que foi a criança que tinha lá seus 10 anos, 7, 8 anos, e tinha que ir toda noite dormir no meio dos pais. Ele não conseguia ficar dormindo na caminha dele, tinha que ir lá para o meio do pai e da mãe, no meio do pai e da mãe. E os pais preocupados em termos, né? Mas por que isso? Já está na idade dele ficar na caminha dele. E sempre o menino queria ficar no meio dos pais. E procura daqui, procura dali, vai, tá vendo, tá vendo, de repente caiu no centro. Foram fazer um tratamento espiritual e foram abrir a faixa, a linha vibratória,
como é que fala? A faixa, né? A vibração, vamos dizer assim, da criança, do casal. O que foi percebido? Coisa simplíssima. Num local X, onde havia muitas pessoas, um tipo de um mercado, uma cidade populosa, alguma coisa, pai, mãe e criança, os três, de novo, estavam lá atrás, numa ocorrência qualquer, estavam andando, passeando por lá. E eis que, num momento X qualquer, naquele movimento, naquelas pessoas, disso, naquilo, tal, a criança se separa dos pais e se perde e não se vê mais naquela vida. Não se sabe o que aconteceu. Se alguém raptou a criança perdeu, cadê meu pai, cadê minha mãe, e muita gente, e não acharam. Resolverem isso para se reencontrar divina, né? E esse menino agora, ainda com reminiscência, sem saber da onde nem do que, queria ficar no meio dos pais. Como quem diz, eu vou ficar longe dos meus pais, eu vou acabar perdendo eles de novo. Não quero isso. Vou me perder deles, eu não quero, eu tenho que ficar com eles. E insisti em ficar no meio de pai e mãe, sempre com pai e mãe agarrado a pai e mãe, com medo de se perder. Feito um trabalho espiritual, apométrico, de visualização do passado, a espiritualidade trabalhando como se diz, a reavaliação daquele episódio e jogando no seu devido lugar, isto é, passado e não presente mais, despolarizando aquela situação. Não é apagar da memória, que não apaga. Despolarizar é como que cortar a rememoração, parar de pensar nisso. Como alguém fala pra gente, para de pensar nesse assunto, que isso não faz bem para você, vamos mudar de ideia, vamos falar de outra coisa, vamos pensar em outra coisa. É mais ou menos espiritualmente assim. E aí o que acontece? Feito esse trabalho, passou um pouquinho, a criança se conformou em dormir no quartinho dela, normal, sem problema, e a vida prosseguiu. Então existem casos, existem situações em que é necessário. Aí alguém vai falar assim, mas quando a gente nasce onde precisa. A gente nasce onde precisa para se corrigir, para se resolver, para se acertar. A gente é atraído para um determinado lar, uma determinada família. Mas existe influência prejudicial também da parte do meio sobre a pessoa? Pode ser que, em alguns casos, ajude a resolver certos aspectos e prejudique outros? Pode haver em questões familiares, paternas e maternas, prejuízo ao ser que está se desenvolvendo? Sim, pode haver. Pode haver pelo seguinte: você foi atraído, mas há erros adicionais. Existem confusão, desvio, falta, falha, engano, que são por nós cometidos. Existem erros, sim, que vão prejudicar o nosso prosseguimento. Mas isso deve, de alguma forma, estar dentro de uma logística ainda que nós não entendemos, ou talvez não esteja, e nós não sabemos tudo. Nós prejudicamos, às vezes, e atrapalhamos as pessoas. E somos por elas atrapalhados e prejudicados no desenvolvimento das nossas aptidões. Porque omissão, indiferença, egoísmo, descaso, violência, vaidade podem gerar situações que passamos ou que passam para nós. Se nós temos às vezes algumas coisas relacionadas com contrariedade em relação aos nossos pais, pensemos o que os nossos filhos têm sobre nós. Muitas das vezes nós não acertamos plenamente. Muitas das vezes a vaidade, o desejo de posse, a imposição, a tirania impõem restrições do desenvolvimento daqueles que estão sob nossos cuidados. E se assim não fosse, não teríamos desvios de reencarnações. Todas as reencarnações seriam perfeitas. Todos, sem exceção. Chegaríamos ao fim da existência e dizer: missão cumprida, eu estou feliz, nunca cometi nenhum erro. Está tudo bem, e não é assim. O mundo espiritual está cheio de aqueles de nós que nos culpamos e nos magoamos porque achamos que erramos, que fizemos o que não devíamos, que fomos precipitados, que fomos impulsivos, que agimos mal, que não pensamos melhor, e às vezes sabíamos, mas não tivemos força ou coragem para agir.
É evidente que culpa todos nós devemos sentir. É claro. Porque nós evoluímos. Nós não podemos dizer tudo que eu fiz há 5 anos atrás eu faço agora. Tudo que eu fiz há 20 anos atrás eu sou capaz de fazer agora. Só se a gente for neurótico. Não é possível. Não é possível que a gente não tenha melhorado. Então a gente sente culpa, entre aspas, de ter feito alguma coisa. É natural. Só um neurótico, ou talvez um psicopata, não sinta culpa. Faz as coisas, não se sente culpa. Mas é errado, é isso que a doutrina espírita prega contra. É errado o complexo de culpa. A autoculpa excessiva, a estagnação, a paralisação, a areia movediça psíquica que deixa a gente parar, estagnado e amarrado. O que fizemos? Vamos corrigir, vamos retificar, vamos melhorar. É esse o propósito. Só que, e nunca culpar principalmente aos outros. Principalmente porque nós temos que reivindicar, isso a doutrina espírita ensina também, reivindicar a responsabilidade para nós. A gente é culpado. Nossa, mas não dá para pensar assim. Tem pessoas que me prejudicaram. Não. Começa por desvincular-se das acusações, da crítica, do ressentimento. Isso faz mal. Isso não nos leva a nada. Reivindicando a própria responsabilidade. Eu fiquei completamente desiludido com uma determinada pessoa. Você não ficou desiludido, você se iludiu. Você se iludiu, foi você o culpado de ter se iludido com uma coisa que não existia. E assim outras coisas. A pessoa foi traída. Não, pense, você é traível. Você está inserido no contexto da possibilidade de uma traição. Não, mas a pessoa é isso, é aquilo, e trairia quem quer que fosse. Mas você tem que chamar para si a responsabilidade e não acusar, ter raiva, ter ódio, ter mágoa. Eu fui roubado, você é roubável. Eu fui abandonado, você é abandonável. A gente tem que pensar assim e não culpar os outros. E se eles têm culpa, se nós estamos inocentes, mesmo assim, sigamos em frente. Se estivermos inocentes, se não tivermos nada de dívida nesse sentido, se não tivermos culpa, não, melhor para nós. Pior para nós é acusarmos. É para seguir avante. É para se libertar, se desalgemar, não ficar com tornozeleira no joelho, no tornozelo lá, como quem está sendo amarrado, perseguido por alguma coisa. É se livrar. Agora, muitas vezes surgem nos nossos caminhos porque, de fato, temos a ver. O nosso mapa astral leva aquilo. Esse mapa astral não é um mapa astral das negociações, é uma coisa mais profunda. O mapa astral que é o delineamento das nossas ações durante as vidas, durante as experiências. Nós vamos levando aquilo. Às vezes o que acontece? A gente faz o bem, recebe o bem. Os semelhantes atraem os semelhantes. Então, se eu cometo atos de amor, de caridade, de benevolência, de afeto, de respeito, de patriotismo, de família, de positivismo, de coisa saudável, a minha aura fica impregnada disso. A aura da pessoa fica impregnada destas qualidades. E o que acontece? Ela desencarna, a aura continua, o reflexo das suas ações continua. Ela reencarna, a aura continua. Porque ela não vai deixar, vai mudar de ser outra pessoa. Aquela pessoa que está ali recomeçando tem uma aura, para quem poderia ver, uma aura com aquelas características positivas. E ela vai se desenvolvendo, e se aquilo vai se ampliando, a aura vai ficando mais favorável a ela. O semelhante se atrai, a aura é magnética, ela é uma pessoa de muito amor, atrai amor para a sua vida. Ela é uma pessoa de muita consideração,
a própria aura se conecta com as ocorrências cósmicas da vida social, da vida familiar, da vida como seja, e atrai para a vida dela condições amorosas. Então, a própria aura pessoal atrai circunstâncias que a pessoa já traz consigo. Por isso que se diz, não vai acontecer os vários casos, a gente não entende tudo, né? Nós, humanidade, não entendemos tudo ainda. Mas há os casos em que as ocorrências estão pautadas nessa situação. A própria aura atraiu circunstâncias de acordo com a pessoa. E o contrário também é perfeitamente concebível. Se eu sou um criminoso, se eu sou um assassino, eu tenho uma aura de assassino. E eu não me desfiz dessa aura. Porque supõe-se que uma pessoa que tem uma aura de amor, de bondade e carinho, ela não vai retroceder. Supostamente ela vai ampliar isso. Uma pessoa que cometeu um crime, que é um assassino, ele tem uma aura desse teor, ele pode modificá-la. Ele pode refletir, reanalisar, reavaliar. Mas se no íntimo dele ele continua com essas mesmas tendências, com essa mesma violência em si, com essa mesma determinação de pessoa nervosa demais, precipitada, que gosta de acertar as coisas de qualquer jeito, que não pensa duas vezes para tirar a vida de alguém se precisar, a aura dele continua desse jeito. Então ele está andando para baixo, para cima, para lá e para cá, daqui, tal, com uma aura, vamos dizer, criminosa. Uma aura que tem uma mancha. Pela lei da afinidade magnética, este cidadão está sujeito a atrair semelhante. Está sujeito a vir ser assassinado. Há essa grande possibilidade. Não é porque é olho por olho, dente por dente. Ele matou alguém. A aura de criminoso, andando por aqui em outra vida, a aura de criminoso pode atrair um outro criminoso. Semelhantes se atraem. Isso pode ocorrer. Olha a complicação a que nós nos colocamos. Muitas vezes a pessoa não faz o bem. Não é porque ela não quer fazer, é porque ela não sabe. Ela não aprendeu. Mas muitas vezes ela não faz o bem porque não quer. Porque nós, na verdade, sob certo aspecto, estamos no mesmo nível. É mais ou menos assim. Quando fala que o mundo vai ser um mundo de regeneração, o mundo vai ser um mundo melhor, significa que dessa transformação desse mundo para um mundo melhor, os que estão aqui têm que ter mais ou menos o mesmo nível. Porque senão é injusto. Colocou-se pessoas de nível propositadamente inferior, mais ignorante, mais atrasado, para poder competir com o outro para herdar ou não o mundo de regeneração. Então as oportunidades, as possibilidades, como que incrementaram o planeta Terra. Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E os que não são mansos, que não têm mansuetude, que não têm paz interior, que não têm paz com os outros, eles não têm ou porque não querem, ou porque não sabem ter. Se não sabem ter, estão desculpados. Mas acontece que muitas vezes não queremos. E é isso que ocorre no nosso mundo. Nós vemos muitas pessoas intelectualmente privilegiadas, pessoas socialmente privilegiadas, pessoas que têm físico, porte, têm corpo, têm tudo bem, e estão cometendo mal. Nada há que prove que essa pessoa é espiritualmente, não podemos falar em termos de entendimento, inferior a outro que perceba a necessidade do bem. Então existe o quê? Uma certa igualdade nesses milênios de vida social, nesses milênios de vida terrena, com espíritos que estão em regiões às vezes inferiores, fazendo mal, outros que estão na terra fazendo mal e outros fazendo bem. Existe uma equanimidade de entendimento, possibilitando a cada um a sua chance. Senão não teria chance os mais atrasados.
E a chance existe. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Então, se houver mansuetude, você vai continuar na terra, mas cadê a mansuetude que não está prevalecendo? Bem-aventurados que têm sede de justiça. Quem tem sede de justiça? Somente os que têm entendimento? Os que não têm sede de justiça, então não tem problema nenhum. Eles não têm entendimento. Existe o entendimento. O que falta é a utilização desse entendimento. Então, optar por ser bom, optar por alguma coisa, houve uma reflexão interna. Senão não tem livre-arbítrio, senão é tudo mecânico e automático. Bem-aventurados os limpos de coração, os pobres de espírito. Todas essas condutas, bem-aventurados os misericordiosos, que têm misericórdia do erro das pessoas, do que possa acontecer, dos nossos próprios erros, o entendimento, a compreensão da falibilidade humana. Nós não somos perfeitos. E aqueles de nós que não entendemos, não queremos entender, estamos optando pelo lado negativo do crescimento, pelo que é equivocado, pelo mal. Não quero bem. A gente vê, por exemplo, que às vezes não tem remorsos, não tem arrependimento. A gente vai lembrar que existem ditadores, tiranos, que são rodeados de asséculas, que matam milhões de pessoas, a história tem isso, e que eram homens saudáveis. Durante a Alemanha nazista, um exemplo recorrente, durante a Alemanha nazista, os nazistas, os chefes, os líderes e os demais que abraçaram a ideia, eram homens e mulheres bonitos. Eles tinham porte, eles tinham elegância, eles tinham aparência, tanto que eles queriam uma raça pura. Eram pessoas bem dotadas fisicamente e intelectualmente. E, no entanto, criminosos. Como que, se eles eram isso nessa vida, o que eram em vidas anteriores? Tinha que ser pior. Se eles eram pior em vidas anteriores, a aura que eles possuíam na vida anterior, como é que fica? É uma contradição. Ele não teria que ter trazido para essa vida resquícios daquelas falhas anteriores e serem punidos agora, e não foram. Ou diretamente não foram, pelas consequências naturais. A guerra terminou, eles tiveram um fim desastroso, mas tiveram chances e seguiram o caminho do erro. Aí a gente pergunta, será que onde não tem arrependimento, o espírito que não se arrepende, que comete delitos, que faz coisas erradas e não se arrepende, anula a sujeira? Ou a dor, o resgate, o arrependimento, aliás, a dor, o resgate, o karma violento que a pessoa vai ter que absorver, vem quando há arrependimento. Então é complicado. Só que mesmo que não exista arrependimento, como parece que não há em muitos casos, a vida uma hora cobra. A vida no momento cobra. A lei cósmica, a lei divina, somos nós andando numa estrada ladeada por dois elásticos que nos seguram. E nós estamos andando. De repente nós desviamos do caminho e vamos nos afastando. O elástico vai se afastando também, aquele enorme elástico vai se afastando, vai se afastando. E nós vamos nos afastando do caminho reto, vamos nos afastando. Chega uma hora que o elástico não tem mais como se estender, é a hora que ele retrai e volta violentamente de retorno para o caminho. E aí sim vem a dor. Aí vem a dor. Por isso que é importante, quando nos nossos estudos, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a ligação entre esses três é que vai nos dar alegria de viver. O corpo, a mente e o espírito. Quando a gente guarda dentro de si profundo rancor, ódio, mágoa, raiva, limpar para que nós não sejamos negativamente criativos, gerar condições negativas na nossa existência. Declarações negativas, palavras negativas, pensamentos negativos, formas de dizer coisas de forma negativa, vão nos contaminar, intoxicar.
E muitas vezes são ideias que nos colocaram na nossa cabeça. Muitas vezes nós, naqueles erros, naquelas omissões, naquelas vaidades, fomos desavisadamente orientados. Tome cuidado, menino, as pessoas são perigosas, o mundo é perigoso. E as coisas não são fáceis, não. É difícil, ou você não faz nada certo. Você parece que não consegue entender, e você introjeta, nossa, eu não faço nada certo, o mundo é perigoso, e isso, aquilo. As suas ideias, como quando desde começou, é positiva no seguinte sentido: o mundo é bom, a vida é dadivosa, as oportunidades existem, existe Deus, existe reciclagem, existe repensar, existe positivismo, existe aceitação, existe vida antes da morte e depois da morte, é uma vida só. Então existe o quê? A necessidade de parar e analisar os nossos pensamentos, analisar profundamente as nossas ideias. Tudo que enviamos volta para nós, inclusive tudo que enviamos verbalmente e mentalmente. Por isso que Jesus, sabiamente, não podemos levar tudo ao pé da letra, dentro do relativismo, óbvio. O que contamina o homem é o que sai da sua boca. O que sai da sua boca significa o que sai do seu coração, o que sai da sua mente, o que sai das suas palavras, o que sai das suas ideias. E essa contaminação não é essa contaminação de palavras odientas, raivosas, nervosas. É a contaminação de palavras negativas, pessimistas, desestruturadas com a consciência cósmica. Deus não é mais ou menos bom. Deus não é mais ou menos sábio. Deus não é existe, não existe, será que existe, será que não existe. Ou temos a convicção já declarada em nosso íntimo, e se a temos, nós vamos entender que existe uma perfeição por trás disso tudo. E aí aquilo que sai da nossa boca e que contraria esse propósito, por causa da nossa inaceitação, do nosso pessimismo, do nosso inconformismo, da nossa vaidade. Por que comigo isso? Por que aconteceu isso? Por que eu, quem? Todas essas questões são transitórias. A morte não existe, a vida é um acúmulo de novo de células, de matéria, de sangue, de ossos, que vai ser devolvido à terra e vai virar pó. E ali naquele local onde o corpo vai ser depositado, vai nascer flores, mostrando a renovação de coisas que nascem no mesmo ambiente ali. Matéria, até um certo ponto matéria, vamos dizer assim, mas a essência que ama, que sonha, que chora, que pensa, que edifica, que cria, sobrevive. E é isso que somos, sobreviventes de nós mesmos. Fechamos os olhos aqui e acordamos na espiritualidade. Que bênção! Que bênção que sempre existiu isso. O amor de Deus nós vamos descobrindo aos poucos. O amor de Deus, da espiritualidade, dos bons espíritos, dos espíritos elevados, da luz que existe nesse mundo. Nós vamos descobrindo aos poucos, à medida que vamos evoluindo e vamos entendendo. Então temos que ter o controle da vida através do controle dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Para cada resultado, existe uma espécie de modelo mental que o precede, que o fortalece, que o sustenta. Então o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo em nossas existências, é precedido de uma atividade nossa mesmo, que vai degringolando até chegar ao que chegou. E às vezes então nós chegamos o quê? Ao conhecimento das causas espirituais. Eureka! Descobrimos. Significa o quê? Que quando nós projetamos o nosso pensamento, a nossa ideia em plano invisível, do plano invisível se materializa para o plano físico. O bem-estar, a alegria, o contentamento, o conformismo, o entendimento. A prece que vai para o mundo invisível. A prece não vem para o mundo visível, vai para o mundo invisível. Isso tudo a gente vai se condicionando a trazer do mundo invisível para nós e visibilizar, materializar aquilo que é invisível, a começar pela nossa devoção, a nossa dedicação. Por isso a importância das vibrações, a importância de acreditar nos espíritos, a importância de compreender e amar, para poder ter sintonia com o mundo espiritual maior, com o mundo espiritual superior. Dá para entender, ou nós entendermos, o que é um espírito superior desses nossos amigos espirituais. Como que é? Qual o comportamento, o pensamento, a ideia, o deslocamento? Vem aqui, vai em tal lugar, tal lugar. Como que estuda, pensa, reflete, ora?
Então, primeiro lá no mundo espiritual, depois aqui. Então, se a gente se prejudica, parar de culpar a si e os outros. A responsabilidade, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Mas não é assim o reino do céu está dentro da gente. É assim, mas não é assim. O negócio é esse, né? O reino do céu está dentro da gente, só que a gente tem que achar. É o mapa do tesouro. O reino do céu está ali. Como encontrá-lo? Como procurar? Procurar no mapa. Vamos seguir, não tem o livro A Ilha do Tesouro, que os piratas vão lá numa ilha lá para descobrir, depois de muito sacrifício, que tinha um tesouro enterrado em algum lugar. O reino dos céus está dentro de nós. Nós temos que encontrá-lo. É um diamante brilhante que está no meio do lodo, no meio da lama. Nós temos que achar esse reino dos céus. Como que nós encontramos? Através do estudo, através de saber, através da oração, através da reflexão, através da concentração, através da análise, através da observação das coisas. Através do amor à vida. Esse é o reino dos céus em nós. Para cada condição em nossa vida, existe uma necessidade que facilita e que proporciona. Se nós não teríamos essa necessidade, essa condição. Para cada condição que existe na nossa vida, existe uma necessidade que a condiciona. Então, o que nós estamos passando, muito embora sejamos às vezes alvo de equívocos, de enganos nossos e influenciados pelo meio, influenciados por terceiros, vamos entender que a sabedoria cósmica é tão infinita que mesmo assim existe um propósito ainda aqui de ensinamento, de recurso, de elevação. Aquela necessidade tem uma razão de ser. Aquilo que passamos. O que estamos passando tem uma razão de ser. Porque senão a sabedoria cósmica não deixaria. Deus não faz nada inútil. Os espíritos não endossam, não avalizam, não concordam com uma coisa inútil. Existem espíritos que administram a terra, administram as famílias, as vidas. Nós temos que buscar, nós temos que resolver, nós temos que tentar, porque nós não sabemos o que é um karma, o que é o limite, até onde vai. Busca e acharás, bate e a porta se abre, pegue e vai obter. Vai dar tudo certo, mas não é vai dar tudo certo e eu cruzar os braços. Vai dar tudo certo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, mas às vezes eu não posso fazer nada. Você pode orar, você pode pedir, você pode implorar. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer. Pede para alguém, suplica socorro. Não é possível que sejamos um deserdado, abandonado totalmente. Não existe ninguém nessa condição. Vamos mudar os nossos pensamentos, as nossas ideias, enquanto estamos saudáveis. Não esperar o bisturi, a dor, a cirurgia, mesmo que venha, já venha, paciência. Vamos renovar os pensamentos quanto possível. Fazer o possível para ter ideias saudáveis. Se a dor chegou, se a doença chegou, se os problemas chegaram, vamos renovar a si mesmo, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. Jesus dizia com muita clareza: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É isso que a gente está dizendo. Os pensamentos, as ideias, são coisas piores que podem acontecer. Renovar. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, o pecado nos leva a problemas, a dificuldades. O universo é harmonia, a sabedoria cósmica é harmonia, é beleza, é saúde, é paz. E nós estamos para o caminho contrário. A bem-aventurados os mansos não é ser mansinho, bonitinho, coitadinho, cheio de pega, não. É saber como ser. Ninguém vai contraditar, ninguém vai ser contra, vai bater, aplaudir o que está errado, não é isso. Mas a mansuetude do caráter de bondade, de amor desenvolvido. Porque a dor, ela tem uma relevância, vamos dizer, a alegria tem uma relevância, uma manifestação horizontal. Eu estou feliz, eu estou alegre, a gente quer todo mundo alegre, feliz, vamos sair, vamos passear, vamos fazer isso, está alegre. A dor tem uma relevância vertical.
a dor nos leva para Deus. Então, se nós soubermos durante a alegria também sermos conduzidos a Deus, meu Deus, obrigado pela alegria que eu tenho, obrigado por esses momentos, por esses instantes saudáveis, meu Deus, o que eu fiz para merecer esse momento tão bom que o Senhor está me dando, que os Espíritos estão me dando? Deixa eu ver o que eu fiz, vou pensar para fazer de novo, fazer mais, porque eu fiz alguma coisa, devo ter ajudado alguém talvez para fazer alguma coisa, pensar assim. Não fazer quando está na dor. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Na dor a gente questiona, na alegria às vezes não. Quem não quer crescer, não deve nascer. É essa a condição que os Espíritos nos impõem. Gente, a vida é dadivosa. Alegremos-nos. Vamos ficar felizes no nosso íntimo, no nosso coração. As nossas vibrações vão para todos aqueles que nós sabemos que estão precisando, querendo, pedindo, e para todos que nem estão pedindo, mas vibrações de amor para todos. As vibrações que saem do farol são vibrações para todos aqueles que vão ao farol, gostam do farol. E, por efeito colateral, seus parentes, seus filhos, seus amigos, sua vizinhança, as pessoas com as quais convivem e veem. Por todos, vibrações de muito amor. Nasce ali do farol, que é um fulcro, é um centro, é um local de reunião de entidades e de pessoas falíveis, mas desejosas e muito desejosas de acertar, de ajudar, de se melhorar, de se cuidar e cuidar do coração, da alma, do bem-estar, de pessoas que se tornam queridas aos nossos corações. Pessoas que às vezes nem conhecemos, mas que os Espíritos conhecem. E que nós apenas às vezes dizemos os nomes, pomos nas nossas vibrações, nas nossas orações, a essas pessoas o nosso carinho. Então nós vamos tomar o nosso passe. Deixa a água. Quer acender uma vela? Quer fazer alguma coisa? Façamos. Porque o que quer que façamos com fé, com boa disposição, com boa vontade, é incremento de crença. É fidelidade ao alto, é boa vontade, é amor. Vamos pedir. Vamos tomar o nosso passe. Aquela entidade espiritual está uma corrente em torno de cada um de nós. Agora é um, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, tudo instantâneo. Ao mesmo tempo, vários. O sol é um só, ilumina tudo quanto é canto. Jesus é um só, está em toda parte. Os espíritos superiores estão em toda parte. Tem gente falando que está contente com a luz do sol aqui, tem gente falando que está contente com a luz do sol lá em Salvador, na Bahia, lá no Amazonas. O mesmo sol está incrementando lá e aqui. Assim é a bondade infinita, cósmica dos espíritos. E quando eles, porventura, vamos supor, similitude conosco, não podem ir lá, vai um mensageiro de igual teor, valor, vai lá, vai na sua casa, no seu ambiente, resolver, te ajudar. Aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia, que está doentada, que está triste, que está amargurada, que está hospitalizada, que está desempregada, vai ser ajudada, vai ser ajudado, vai ser aliviado das suas tensões. Vibrações por toda parte, vibrações por todos, crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, casais, vibrações por todos, em dor, em lágrima, em sofrimento, na doença, nos momentos que estamos vivendo, para que passe, para que consigamos vencer, para que retifiquemos em nós as opiniões, as ideias, os modos de nós sermos. De alguma lição tem que vir, não adianta dizer que vai ficar tudo do mesmo jeito. Não podemos permitir que fique. Vamos agradecer. O passe para cada um, passe de amor, passe de bênçãos, passe de muita luz, ajudando, derramando sobre cada um o infinito amor do alto. Chuva de pétalas de flores caindo. E renovando as nossas vestimentas, túnica de luz alva, aquela túnica branca, desfazendo e incrementando o presente na nossa vida. O aqui, agora, a presente encarnação. Depois, lá na frente, nós vamos rever todas, aí a gente vai analisar. Eu gosto dessa encarnação, eu gosto mais daquela, eu gosto daquela, não importa. Agora nós vamos vivenciar o que estamos no presente, no momento atual. Agradeçamos, recebamos o nosso passe, fiquemos em paz, que Deus, a luz infinita, possa projetar esse imenso amor sobre todos. Muito obrigado, sejam todos abençoados.
Que a luz divina penetre como um arco-íris, um sol no lar de cada um, promovendo a paz, a alegria, o entendimento, o amor, a saúde, a fraternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Obrigado ao amor dos bons espíritos, a nossa Mãe Santíssima Jesus, a Deus nosso Pai. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, irmão.